Boa tarde, meus amigos, minhas amigas, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Estamos aqui juntos para falarmos um pouco sobre a situação atual do nosso Brasil e falar de um assunto que tem tomado a mídia em geral, né? Que é sobre os 100 dias do governo Lula. Então é muito importante salientar que todos nós brasileiros que estávamos sofrendo demais com o antigo governo, né, que todo dia tinha uma polêmica, que todo dia tinha alguma coisa desagradável, que todo dia tinha que ficar discutindo essas coisas e que os problemas reais do Brasil, da população, da fome, do desemprego, dos salários, nada disso vinha sendo discutido e aí guerra entre as pessoas, ódio e tudo isso foi muito ruim, mas esse governo passou e agora estamos com um novo governo. Agora sim nós podemos nos centrar mais em falar realmente de política, de melhorar a vida das pessoas. Então, vamos falar um pouquinho aqui nesse vídeo sobre os 100 dias do governo Lula e o que tem mudado na vida das pessoas. Então, a primeira coisa que é muito importante falar aqui sobre esses 100 dias do governo Lula é que até antes mesmo de o Lula assumir eh, o cargo, né, ele já conseguiu a aprovação do Bolsa Família, que aumentou para R$ 600. Que na realidade foi uma promessa de campanha do Lula. E olha que vitória maiúscula do governo e uma vitória dos mais pobres, uma vitória de toda a nossa população carente, que realmente conseguiu essa aprovação desse Bolsa Família de R$ 600 e mais um adicional, né? Então, quer dizer, é R$ 600 por família e mais adicionais a depender, né, de algumas regras que o governo colocou. Então, muito importante salientar que até antes de ele assumir o governo, ele já conseguiu a aprovação, né, desse Bolsa Família. A segunda coisa muito importante, e aí sim partindo do princípio dos 100 dias de governo, que o Lula conseguiu foi a volta do Minha Casa Minha Vida. Foi um programa habitacional criado lá em 2009 e que deu a várias pessoas o sonho de ter a sua casa própria, né? E foi um programa que praticamente no governo anterior estava extinto e o Lula trouxe de volta. Eu vi até algumas pessoas fazendo crítica e dizendo, o que ele trouxe de novo. Não, quando você tem um programa de governo que dá certo e depois esse programa de governo é praticamente extinto e você traz de volta, você está trazendo de volta aquilo que deu certo. Então você não pode criticar um programa que deu certo e você trouxe de volta. Então, a volta do Minha Casa Minha Vida, além de começar a trazer de volta os sonhos das pessoas, principalmente as mais carentes, as mais pobres, né? Além de trazer os sonhos dessas pessoas de conseguirem ter a sua casa própria, e isso ainda mexe com a economia, né? Faz com que a economia comece a girar e você ter muito mais possibilidades, né? Então, isso é a primeira coisa. A segunda coisa que o Lula já fez dentro desse 100 dias de governo foi a volta do Mais Médicos. Olha que programa importante, principalmente como eu sempre digo, a classe mais pobre, os mais necessitados, essas pessoas, quando tinham mais médico, o atendimento era melhor porque você tinha mais profissionais para ajudar, né, a essas pessoas passarem a consultas, exames, enfim, tudo que você precisasse da área da medicina. Esse programa foi muito importante. Para você ter uma ideia, esse programa chegou a ter 18 mil médicos, né? E então um programa assim absurdo de bom, né, para a população carente do nosso país e que não é divulgado, né? Que não é falado na mídia, que muita gente não tem falado, principalmente a mídia dominante, isso não está sendo divulgado em nenhum lugar. Então é muito importante que a gente fale sobre esse programa que é a volta do Mais Médico. Outra
Outra coisa muito importante que o Lula fez para o nosso Brasil, que é bom demais, é a revogação do decreto de armas, né? Eu costumo dizer que a gente não precisa de arma, a gente precisa de livros, a gente precisa de comida, a gente precisa de educação, a gente precisa de transporte melhor, né? Eu sempre digo que o programa de arma, não que as pessoas não possam ter a sua arma, mas estamos falando aqui de compra de arma livre, que as pessoas estão começando a ter armas e munição sem nenhum controle, e aí o Lula vem e traz essa revogação, né, do decreto de armas, e isso realmente é uma outra grande vitória do governo Lula e de todos nós brasileiros, e é uma coisa que não é divulgada ou que pelo menos não está sendo divulgada, pelo menos na parte da mídia que a gente fala que é a mídia dominante no Brasil. Outra coisa muito importante que o Lula fez foi o enfrentamento da crise Yanomami. Nós vimos toda aquela situação que estava, né? Essa dificuldade, essa crise Yanomami que vimos aí no antigo governo e que o Lula começou a criar políticas de enfrentamento. Então, outra coisa importante que não é falada e que eu venho aqui para ressaltar que isso também foi muito, mas muito importante. Outra coisa que muita gente também não fala é sobre a nova faixa do imposto de renda, né, que o Lula também criou no seu governo e que a faixa do imposto de renda anterior, para quem ganhava até R$ 1.908, as pessoas precisavam declarar. E o Lula subiu essa faixa de 1.808 para 2.640. Então, isso quer dizer que agora, para você fazer uma declaração do imposto de renda, você agora teria que ganhar de 2.640 para cima. Então, até 2.640 você está isento. Então, são coisas importantes. E olha, tem mais uma série de coisas que a gente poderia falar aqui nesse vídeo, mas para não se estender demais, esse vídeo não ficar muito longo, eu digo para vocês que em 100 dias de governo, o Lula fez tantas coisas, né, que se você for comparar com o governo anterior, parece que ele já fez muito mais em 100 dias de governo do que o governo anterior fez em 4 anos. Então, para a gente é muito importante, é bom de novo saber que temos um governo e que agora estamos discutindo os problemas reais do nosso país, que a gente parou de falar de coisas que não acrescentavam nada e muito pelo contrário, estava dividindo o país, dividindo as pessoas, trazendo ódio, sem contar o Lula combateu aqueles ataques do 8 de janeiro, então tem muita coisa importante que foi feita nesse governo, né? E que a gente não pode deixar aqui de ressaltar, tá bom? Desde já eu agradeço a atenção de todos vocês.